Rádio Literária Carrapato. Você pode ouvir a nossa rádio baixando o aplicativo exclusivo no Play Store Rádio Literária Carrapato ou baixe o aplicativo Rádiosnet. Também estamos no aplicativo CX Rádios e no aplicativo Rádio Box e pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato, Rádio Literária Carrapato.xyz. Eu escuto a Rádio Literária Carrapato. Literária. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Olá, boa noite a todos e todas da comunidade Carrapato, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, né? E todos que estão na web rádio aí acompanhando nossa programação. Estamos iniciando com o programa, né, Rádio Movimento, né, projeto de extensão da URCA, né, o título do projeto Rádio Movimento, Cultura, Educação, Esporte e Política na Rádio Literária Carrapato. Uma parceria entre URCA e a Rádio Literária Carrapato, com a intenção de promover um trabalho comunitário, fortalecer as comunidades auto-organizadas aqui no Crato e região. Né? Projeto de extensão, né, que é coordenado por mim, professor José Pereira, né, vinculado ao grupo de pesquisa de Educação Física, Esporte e Lazer, coordenado por Rogério Paz de Oliveira, também vinculado ao grupo de estudos, pesquisa onto-histórica de educação física e esporte, né? Todos vinculados ao curso de educação física da URCA, né? E estamos aqui com a bolsista Alana Larissa Silva de Almeida, Silva Macedo, estudante do curso de Direito, 8º semestre, certo? E nós iniciamos o programa, né? Nós fizemos um roteiro de vários debates, a intenção do programa, né? Fazer debates sobre nesses temas de cultura, educação, esporte. E a nossa intenção hoje de abrir o programa é justamente entrevistando, né, as pessoas, o Samuel, né, Samuel Pereira do Nascimento e o MacGyver Pedro, que são as pessoas vinculadas à associação e vinculadas à Rádio Literária Carrapato. A ideia é um programa inicial que a gente possa estar discutindo a história da comunidade, a história da associação de moradores, como também a própria história da Rádio Literária, né, e entender mais ou menos esse processo, né, e tanto discutir isso com a comunidade, né, que também já é ouvinte da rádio, mas também porque nós estamos iniciando um programa que pretende, né, ter outros ouvintes para além da comunidade e conversar um pouco hoje, né, com os dois camaradas aqui da comunidade sobre esses temas, né? Boa noite, Samuel. Boa noite, MacGyver. Boa noite. Boa noite, Zé. Pronto. Vou aqui. Pronto. Né? Ótimo. Vou aqui falar rapidamente aqui o currículo dos convidados, né? Que são da casa, eu que sou de fora, mas vou apresentar, né, como de praxe, da nossa dinâmica do programa, né? Samuel, graduado em matemática pelo IFCE Campus Juazeiro, né, tem desenvolvido pesquisas de jogos em matemáticas étnicos africanos e afro-brasileiros, líder comunitário, né, atualmente presidente da Associação Comunitária, né, do sítio Belo Horizonte, aqui da comunidade Carrapato. Atua com comunicação popular na rádio, né, na Rádio Web Literária Carrapato, coordena a OCA Literária, coordena o grupo de Maracatu, né, o Inuerê, né, pronunciei correto? Isso. Tá ótimo. E é também músico, né, e desenvolve projetos de educação ambiental e reflorestamento. Eu não sei como é que ele sobra tempo para a vida dele, mas enfim. Rapaz. Uma vida bem ativa de Samuel.
E o MacGyver, né, que é comunicador popular, realizador audiovisual, né, músico, baixista, né, cofundador da Rádio Carrapato Literária, né, da Rádio Literária Carrapato, né, e possui formação, né, em desenvolvimento de sistema, especialização na área de rede de servidor, desenvolvendo atuações de soluções digitais, e participa de expressões da cultura corporal, cultura popular, como maracatu, a música, valorizando os saberes e as vozes da comunidade, né. De novo, boa noite para os convidados, né? A ideia é a gente iniciar um pouco sobre a história da própria comunidade, né? Assim, eu queria que vocês contassem um pouco, né? Um pouco da própria origem da comunidade de Carrapato, do sítio Belo Horizonte, né? E um pouco também, né, desses desafios enfrentados pelos moradores desde o início da origem da comunidade. E pudesse falar um pouco também, logo na sequência, um pouco da origem da associação, né? Associação de moradores e o papel que a associação exerce, né? Queria ouvir vocês aí um pouco sobre isso, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco da história de resistência e de luta coletiva aqui da comunidade Carrapato. Boa noite aos ouvintes, né, que estão aí acompanhando. A história da associação, né, ela surge a partir de 87, se eu não me engano, em 87, né, com os nossos avós, né, que se organizaram aqui na comunidade para conseguir esse espaço, né, esse território aqui onde é o Carrapato hoje. E eles se reuniram, né, e criaram, né, a associação. De início, ela era chamada Associação Comunitária do Sítio Belo Horizonte e adjacência, né, pegando outras comunidades também. Mas com o passar do tempo, né, foram se engajando só mais o pessoal da comunidade, porque a gente sabe que esse processo associativista ele é muito difícil, né? É bem complicado para ter pessoas que participem, né? Uhum. Até por conta de todo um processo, né? Mas essas pessoas, elas insistiram, né? Resistiram e continuaram, né, esse processo da associação. Depois de conseguir as terras, né, também eles, para ter um conhecimento a mais, né, eles também tiveram o apoio do sindicato, né. Algumas pessoas lá do sindicato também deram uma força. Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Isso, exatamente, né? Na época, deram uma força grande. Se eu não me engano, o pessoal da CB, né, Magaif, também, a pessoa da CIDA, e foram fundamentais nesse processo para fortalecer ainda mais, né? Como a associação estava no início, e a gente teve o primeiro presidente foi uma mulher, né, a dona Antônia Luísa, né, que ela encabeçou esse movimento junto com seu Francisco Cosmo, né, que foi o vice-presidente. O meu avô também, né, o Antônio Pedro também fez parte. Algumas pessoas da própria família, né, que se juntaram também, outros moradores que também fazia parte, e deram início, né, a toda essa luta da comunidade, inicialmente por essa terra, né, conquistaram essa terra, depois vieram em busca de outras conquistas, veio a energia, mas depois veio o sistema de abastecimento, né, aqui da comunidade. Então a principal pauta nesse momento era o tema da regulação fundiária. Isso. E depois, assim, então a luta era pela regulação fundiária, que na verdade tinha um risco, uma tentativa de expulsão. Tinha um processo de grilagem em curso, uma tentativa disso. Era esse o embate naquele momento? Na verdade, exatamente, né? Nesse pé de serra tinha muito engenho, né? Uhum. Então,
boa parte dessas terras pertencia a esse pessoal, né? Então, os nossos avós, né, os irmãos, primos dele, trabalhavam, né, nessas terras, né? E para esse pessoal, para essa família, né? E chegou um momento que eles perceberam, né, o pessoal aqui da comunidade, que eles precisavam lutar por seu pedaço de terra, né? Porque se viam, no final de tudo, sem seu espaço, seu chão, né? Era um espaço que eles tinham, que foram cedidos para eles construir suas casas, mas ao mesmo tempo não pertencia a eles, né? E eles viram que tinham direito a isso, né? Então se reuniram, se organizaram enquanto associação para ir em busca desses direitos que eles tinham, né? E a partir daí eles foram percebendo a importância, né, de se organizarem, né, para lutar por seus direitos, né? Quer complementar, MacGyver? Bem isso que Samuel falou, né? Que se não fosse essa organização, talvez hoje esse movimento não seria tão forte, né? Esse movimento de associação comunitária para ir atrás dos seus direitos, né? E foi isso que a galera dos nossos antepassados fizeram, né? Para que hoje a gente possa estar, né, com um movimento, a gente tem que ver toda essa história que estava lá atrás, né? Que é essa transformação. A partir daí que surgiu todo esse movimento chamado de Carrapato Cultural, né? E a Associação do Sítio Belo Horizonte. E foi chegando os mais novos, né? Que foram dando um pontapé aí para nova tendência, que é a melhoria, não só a melhoria do lugar, mas pela cultura, né? Porque pela cultura, esse lugar ele começou a galgar o seu espaço, né? E pela comunicação, né? Da comunicação popular, né? Bacana. Assim, eu acho que um pouco que o Samuel MacGyver coloca tem um pouco, né, da dinâmica, né, a dinâmica que era o trabalho por meeiro, né, que acho que a dinâmica que a comunidade surge, né, o meeiro que era uma espécie de morador, né, assim, ele acaba substituindo na transição do trabalho no campo, na verdade acaba sendo uma continuidade do trabalho escravo, né, se a gente pensar isso na história, né, tem um pesquisador, o professor Darlan da história, que faz uma análise muito interessante sobre isso, né, de que os moradores, muitas pessoas depois do processo de extinção do trabalho escravo, mas não tem nenhuma política de reforma agrária, de compensação. Uma parte, né, simplesmente vai embora do campo, né, e simplesmente tenta ocupar as cidades, né, um processo muito forte, principalmente, né, isso mais no centro-oeste, na verdade sudeste, São Paulo, Rio, né, somente as lavouras do café, muita gente foge. Mas em outros lugares, né, somente no Nordeste, prevaleceu a dinâmica do meeiro, que é o morador que acaba trabalhando sem nenhum tipo de rendimento, né? E acaba trabalhando apenas pelo direito à moradia, de construir a sua moradia, né? Então o contexto da luta da comunidade Carrapato está justamente nessa transição de luta por direitos, né? E o direito, nesse caso, né, convertendo essa ocupação em um direito por moradia, o direito a uma terra para o trabalho, não chega nem a ter uma reforma agrária, né? Nem chega a ser uma terra que permite uma continuidade desse trabalho, né? Mas enfim, basicamente a reivindicação pelo território e a moradia, né? E aí eu acho que entra um pouco vou antecipar essa questão, né, que é um pouco dessa história da comunidade, né, a gente estava conversando sobre isso, Samuel, 2 semanas atrás, né, que é essa vinculação com a própria história da comunidade com a organização quilombola, né, com um espaço de resistência quilombola, dessa população, né, racializada, nesse processo de formação social do Brasil, né. Então, que tem um pouco dessa tradição. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso, desse vínculo, né, como é que está sendo esse debate, e tentando descobrir essas raízes de resistência, né, que tem tudo a ver com esse laço comunitário, de coletividade que o próprio MacGyver coloca, né? Tem sido
tem sido uma questão bem interessante, né? A gente, ao longo das atividades com o próprio Carrapato Cultural, né? A gente vai ampliando essa questão do conhecimento mesmo, o próprio reconhecimento enquanto pessoa negra, né? A partir do desenvolvimento, da criação do maracatu, né? E aí a gente vai se percebendo enquanto uma comunidade negra mesmo, né? A gente vai se percebendo, minha família, minha mãe é negra, meu pai é negro, meus avós, né? Então a gente vai começando a perceber isso no cotidiano, nos afazeres, no dia a dia, né? Da própria comunidade. A gente vai, a partir do momento que a gente vai tendo essa ideia, né? A gente vai começando a perceber em alguns detalhes, né? É justamente isso. E aí a gente fazendo com as conversas, né? Iniciando conversas com os mais velhos da comunidade, com o pessoal da comunidade, a gente foi percebendo justamente essa questão da comunidade do Carrapato, dessa ancestralidade negra, né? A questão do maracatu, né? A gente iniciou com o maracatu e no início a gente se perguntava por que a gente vai criar um grupo de maracatu aqui na comunidade do Carrapato se a gente não teve nenhum contato com a cultura do maracatu antes, né? Então, mas aí a gente foi fazendo, pegou esse desafio aqui na comunidade de criar o maracatu, e à medida que foi passando o tempo, que a gente foi conhecendo mais sobre a cultura do maracatu, a gente foi percebendo que isso era mais próximo do que a gente imaginava, né? A própria essência da comunidade, a ancestralidade. E a partir daí a gente foi criando outro olhar, né? Com relação a essa questão da comunidade quilombola, né? Comunidade negra. E aí a gente foi, a partir dessas conversas com os mais antigos da comunidade, a gente foi percebendo esse laço, né? Essa questão da ancestralidade cada vez mais forte. Isso foi ativando a nossa curiosidade em saber mais, né? Sobre a ancestralidade dos nossos bisavós, né? Tataravós, da onde é que eles vieram, né? E a partir daí veio essa curiosidade e esse desejo, né? Que a gente se reuniu desde o ano passado, a gente tá falando sobre isso, né, Magali? Isso. E a ideia é a gente criar um grupo de estudos para começar a se aprofundar mais sobre isso, né? Sobre tanto a questão da comunidade, mas a questão histórica aqui da nossa região como um todo, né? Então, a gente tá nesse processo, né, de juntar o pessoal da nossa comunidade, né, para criar esse grupo de estudo e também indo atrás das parcerias, dos apoios, né? A gente sabe que para além, né, do que a gente deseja, mas também tem a questão dos estudos que já existem, né? Então a ideia é a gente fazer essas parcerias com as instituições, né, que já trabalham, que já pesquisam sobre isso, para justamente enriquecer esse nosso processo de reconhecimento da comunidade mesmo, né? Ótimo. A gente fica à disposição aqui, já conversei com o Samuel antes sobre isso. Já estou à disposição, inclusive é um dos temas que a gente quer debater aqui, o debate, a questão sobre a questão racial e o debate sobre as questões, né, de raça e classe, de convidar algumas pessoas que debatem esse tema para a gente estar discutindo aqui. Massa. E aí vamos colocar, acho que esse tema do reconhecimento das comunidades quilombolas é um tema que a gente vai estar agregando para estar colocando aí. Inclusive, assim, vou já ter um livro para trazer, eu acabei de hoje na correria para chegar para o programa, né, produzindo roteiro de última hora, tem um livro do Clóvis Moura, que é sobre o quilombo como resistência. Vou trazer para a biblioteca, não sei como é que está o funcionamento da biblioteca, mas vou trazer como doação para a comunidade, para ficar aí. E acho que é uma leitura importante para poder ajudar nesse debate. Com certeza. Né?
E lá na URCA tem o professor Túlio, o professor Thiago Florencio, que eu acho que são pessoas que a gente pode estar conversando e pode estar contribuindo com isso. O próprio Cássio, que deve estar ouvindo, né? O Cássio que a gente tem ajudado no debate, né? Até a gente conversou sobre isso na comunidade, né? Lá do Baixio, né? De outra perspectiva de reconhecimento como, né? Da tradição indígena, né? Das suas relações étnicos indígenas lá, né? E eu acho que é um tema que a gente pode estar amadurecendo, que também o Cássio já... avisando o Cássio por aqui que ele tá no roteiro, ele não sabe ainda, mas já comunicando o Cássio que ele vai vir aqui pra gente fazer um programa com ele para debater esses temas. E aí, assim, acho que uma questão, né, que é muito forte, né, que eu vejo muito no documento, né, aí uma última pra gente encerrar esse bloco, a gente ouvir uma música, né, e aí fica já para vocês indicarem a música aí pra gente estar ouvindo no intervalo, que é uma discussão que eu vi muito tanto no documento que vocês mandaram da rádio, como também da associação, né? Uma discussão sobre a perspectiva de organização, né? Que você fala associativa, né? Da construção de laços comunitários, né? E aí, né? Isso tá vinculado com a história da associação, com a resistência pela terra, né? Pelo direito ao território, né? Que isso é muito forte, né? Mas eu queria que vocês pudessem, né, explorar um pouco, falar um pouco sobre isso, o que é que vocês entendem sobre essa dimensão do associativo, dos laços comunitários, e como isso, né, e determina o modo de vida, o modo como a comunidade se organiza e como vocês pensam, enfim, a vida cotidiana aqui na comunidade, né, de uma resistência coletiva, né. Queria ouvir vocês sobre isso. E sobre associativismo, o laço comunitário, eu acho que é uma identidade muito forte e um ato de poder, né, de estar, né, na sua comunidade e ter voz e vez em nome de uma união que vai chegar a algo que se deseja, né, principalmente em políticas públicas, né, de movimentos sociais, de movimentos populares, né, culturais, e lutar pelos direitos, né, direitos que é da gente, justos, e progredir, né, progredir e trazer para a comunidade o reconhecimento dessa união, né, que de fato ela existe hoje na associação, existe nos movimentos que a associação, que através da associação pode se ter, né? Que vem a questão da cultura, a questão da feira, da comunicação popular, da rádio, né? Do banco comunitário, e tudo é feito por todos, né? Por todos que se interessam e aderem ao movimento, né? E por aqueles também que não estão dentro, mas fazem parte da comunidade, que faz com que essa associação se transforme e que cada dia ela vá crescendo, né? E isso faz com que seja, que nem nosso amigo Fala Sério fala, né? Uma planta, como ele diz, plantada no chão, que nasce e floresce e faz com que as comunidades vizinhas elas comecem a ter interesse também de melhorar, de se unir, ter uma associação, de lutar pelo seu lugar, pelo seu bairro, pelo seu sítio. E isso faz, nesse pé de serra, uma transformação, como está acontecendo. Já vinha acontecendo e agora está muito mais forte, né? Com o Cuia. O Cuia é um movimento fortíssimo de associações de bairros do pé da serra, aliás, sítios, né, do pé da serra, que estavam parados e não tinham movimento. E através de várias inspirações, e o Carrapato é uma das inspirações muito fortes, e Samuel pode falar mais do Cuia, né? O Cuia, que é 17 comunidades, né, Samuel? Que está lutando para melhorias do seu lugar, para políticas públicas, para cultura, para turismo de base comunitária, e já estão com essa visão de que unidos podem melhorar o seu lugar, podem lutar
pelas as melhorias, né, que a gente por direito tem, mas que às vezes é negado, às vezes não, sempre de fato é negado, né, porque tem poder. Então a comunidade junta, ela é o próprio poder, né, dessa associação, desse associativismo, dessa luta comunitária, né, todo mundo junto, principalmente na agricultura, quem é agricultor, quem trabalha com sua arte, né, consegue galgar lugares que talvez só uma pessoa ou a comunidade parada ela não conseguiria, né? E Samuel pode falar um pouquinho do Cuia aí, que ele tá encabeçando aí, onde já se transformou e hoje a gente já tem uma pessoa que luta, né, a força, né, política, que é do nosso lugar, que sempre lutou também para transformar, né? É isso. Começando aqui pela essa questão do associativismo, né? A gente, mais ou menos uns 10 anos atrás, essa questão aqui do associativismo da comunidade, ele deu uma estagnada, né, Magali? Deu uma enfraquecida grande. E aí foi o mesmo período que a gente retomou aqui a questão dos movimentos culturais, né, Magali? A questão do maracatu também. Foi um momento bem delicado aqui para a nossa comunidade. E o que foi o ponto-chave, justamente essa questão da coletividade, né? Ela foi fundamental nesse processo. Em 2016, a gente iniciou um movimento aqui chamado Grêmio do Maracatu, né, Magai? Isso. A gente via a associação ela enfraquecida, a gente via o próprio projeto Carrapato Cultural pós-edital, né, que esse foi o grande desafio, a gente sobreviver pós o edital, né, e também a questão do grupo do Maracatu também, ele deu uma enfraquecida por conta, porque estava muito vinculado à figura de uma liderança central, né, de um líder. Então a gente foi percebendo que essa figura central do líder, né, um líder para a gente seguir, isso de certa forma enfraquecia muito esse movimento, né? Então a gente começou a trabalhar na questão do poder coletivo, né? E aí a gente começou a fazer esse experimento no maracatu. Antigamente, no começo, o maracatu a gente só se apresentava, terminou a apresentação, o pessoal, cada um ia pro seu canto, pronto, né? E aí a gente viu que poderia trabalhar mais essa questão do coletivo a partir do maracatu, que é a atividade que a gente fazia mais, né, Magai, aqui na comunidade. Então a gente começou a reunir o pessoal do maracatu, começou a fazer reuniões mensais com o pessoal do maracatu e começou a fazer provocações por os próprios componentes, né? Porque eles, apesar deles fazer parte do maracatu nas apresentações, mas eles não se sentiam, né, parte integrante do grupo. E aí a gente foi começando a fazer essa experiência do poder coletivo no grupo. A gente criou o Grêmio do Maracatu, e aí esse Grêmio ele passou a gerenciar todas as ações do projeto do Carrapato, né, que depois virou Coletivo Carrapato Cultural. E aí a gente começou a surgir alguns eventos, né, alguns eventos, como a gente criou nessa época o Carnaval, né, o Carnaval Cabaçal do Carrapato. A partir daí outras ações de acolhimento para trazer a comunidade, né, para esse espaço. Começou a fazer
promover o Dia das Mães, né? Outras atividades, conjunto Natal, né? Que juntava esse pessoal que estava bem afastado, né? Na época. E aí a gente foi fazendo essas experiências e a gente foi percebendo que isso foi trazendo as pessoas para esse espaço, né? Eu lembro também que nesse período, antes a gente já tinha a biblioteca, ela já tinha sido criada, mas ela foi para um espaço provisório, né? E aí o dono do espaço pediu espaço e aí a gente teve que procurar uns amigos para guardar todo o acervo da biblioteca. E nesse tempo a gente começou a se organizar a partir do Maracatu para fazer o espaço da biblioteca, né? Da Oca Literária. E a partir desse movimento que a gente fez, a gente percebeu que a comunidade foi mudando, inclusive essa questão do preconceito, né, Magai? Dentro do próprio Maracatu, no início, era muito forte na comunidade. E isso foi revertendo, as questões, né? Afros. Isso foi quebrando. E as pessoas que tinham esse preconceito passaram a fazer parte do Maracatu, né? E aí a gente percebeu que o Maracatu ele foi se tornando a figura central do Maracatu, ou da comunidade hoje, né? E hoje ela é o Maracatu é um dos principais expressões aqui da comunidade, né? A gente percebe isso nas pessoas. Então esse poder coletivo ele começou nessa experiência do Maracatu e ela foi se expandindo, né, para a comunidade até chegar na associação, né? Então a associação, a gente via a associação, ela estava enfraquecida. Associação não, o presidente. É o presidente. O presidente tem que ver o buraco. O presidente tem que ver a luz. O presidente tem que... Não, a associação não é o presidente. O presidente está ali como no papel de liderança, mas quem vai fazer são todos. Então todo movimento é pautado em cima de todos. Mas precisa que o líder às vezes vá lá, assinar, né? Tem um papel que todo mundo sabe, mas as decisões são conjuntas e o que vai ser delineado através dos anos é conjunta. E não é só uma pessoa que pode conseguir algo, mas todo mundo tem essa força de ir atrás, de estar junto, né? De exercer esse papel também. E isso aconteceu na Associação do Carrapato, né? Que o peso não está só sobre o presidente ou só sobre a diretoria, mas por todos, né? Lógico que vai ter alguns que vão resolver algumas coisas, né, que precisam, mas esse poder de decisão, esse poder de discussão, esse poder de autoridade é de todos. Todos que estão dentro de seus deveres e direitos, lógicos, né? Porque quem tem direitos também tem deveres, né? É democracia, mas tem a lógica e os momentos de cada um, né? Desenvolver, assumir o seu papel de decisão, de ordem e também de fazeres, né? E de respeito, porque não é só ser ou ter ou ganhar, mas ter o seu dever e o seu papel, né? Dentro daquele lugar, né? De desenvolvimento. Assim, acho que a fala do MacGyver e do Samuel são muito importantes pensar, acho que 2 pontos, assim. Primeiro, que assim, pela parte como para onde MacGyver concluiu aqui, né? O tema do que é muito comum, né? Na dinâmica das organizações associativas, né? Muitas vezes as pessoas confundem as lideranças e delegar papéis, né? Acaba sendo as pessoas entendem que esses sujeitos estão em papel de representar, mas de executar todos os processos de luta, né? Verdade. Então, por exemplo, o sindicato é muito comum isso, né? As direções acabam assumindo todos os papéis os sindicalizados, a classe trabalhadora em geral, acaba ficando longe dos processos de resistência, né? Então, acho que é um momento onde isso é muito marcante, né? Assim, e eu acho que é reflexo desse processo de vocês.
ele é muito emblemático, né? Porque ele acontece num contexto em que o movimento tem sido o inverso, né? O movimento tem sido o enfraquecimento das organizações de classe, dos sindicatos, dos movimentos sociais, né? O que nós vivemos somente não só, né, desde o golpe de 2016, mas antes disso é um processo de destruição completa dos sindicatos e dos movimentos sociais, né? E vocês têm um movimento que eu acho que é muito salutar, assim, que é muito importante para a gente olhar com cuidado, porque consegue fazer justamente o contrário em um contexto de maré reversa, né? Onde a maré aponta para todo mundo se desorganizar, desarticular. E falando um pouco nessa ideologia, né, que tem sido muito forte, inclusive na escola, né, desse discurso do empreendedorismo, né? Então cada um por si, cada um se vira por si, e a própria, né, que ninguém mais quer reivindicar Estado, é menos política pública, porque supostamente é menos imposto, e isso geraria, ou seja, toda uma ideologia neoliberal que vai no sentido oposto, né? E a experiência da associação, pelo contrário, fortalece um senso de coletividade, né? Fortalece o associatismo, né? Uma ideia de uma autonomia comunitária e uma luta coletiva para reivindicar direitos, né? Isso é muito importante, assim, eu acho que, e muito pedagógico, assim, por isso eu acho que quando a gente vem, né, eu acho que é para falar para os meus alunos que vão ouvir o programa, o pessoal do grupo de pesquisa, por isso que é importante olhar, porque a gente fala muito sobre isso no grupo de pesquisa, né? Luta coletiva, projeto de sociedade coletivo, né? Mas uma coisa é você falar no campo das ideias, né? E aqui tem uma experiência concreta disso, que é muito importante, né? E uma experiência política importante de olhar e ver que isso é possível, que isso existe, e não é só o cada um por si, né? Do todos contra todos, desse individualismo louco que está colocado, né? E aí eu queria, né, refletir que vocês pudessem, a partir dessa debate de trabalho associativo, né, como é que chega a rádio, né? Como é que a rádio, depois dessa histórica toda, né, do papel do maracatu, né, e como é que a rádio surge, né, e como é que ela se desenvolve, né, e como é que ela vem nesse processo de reorganização. Acho que ela é um pouco anterior, talvez, né, acho que pelo histórico que eu vi, né, na década de 90, né, parece. Mas aí vocês contam um pouco dessa história da organização da rádio, como é que ela se desenvolveu, como é que ela se organizou. Fala um pouco sobre isso aí, pra gente entender um pouco essa história também. A rádio, ela vem com um papel de quando às vezes você sente que tá faltando algo. Aliás, faltando muita coisa. E que às vezes você não pode expressar de uma forma que deveria, pela própria associação, pelo próprio lugar, e você sente que tem que fazer algo diferente, algo que... E essa era uma inquietação que a gente tinha, porque na época não existia muita coisa por aqui por cima, né? Tinha muito mato, e a gente não tinha meios assim de se comunicar. E sempre eram as mesmas comunicações da época, né? Eram poucas, mas era sempre da mídia mais de massa. E nada que vinha nosso, né? Até pra gente conseguir entrar numa rádio na época era uma dificuldade. Eu me lembro que eu e Samuel visitamos muitas rádios, né, Samuel? E a gente nunca tinha oportunidade de ir na rádio nem olhar. Imagine ser entrevistado. E assim, era poucas que diziam assim, pode entrar no estúdio. A gente ia no Juazeiro, ia no Crato, a gente tinha uma curiosidade enorme sobre rádio. E não tinha, assim, tipo, não tinha como ter formação, não tinha quem abrisse essas portas. E eu já, na época mais novo, eu tinha essa curiosidade. Eu sempre gostei de rádio. Às vezes não tão muito de pra falar, né? Assim, tá à frente, falando e tudo. Mas assim, de fazer um processo com que ela evoluísse e andasse, né? Transformasse as ondas de FM em algo legal, né? Que se fosse transmitida a nossa voz, aí através de uma curiosidade e de uma ideia que surge a rádio, né? Que é a Rádio Carrapato FM, que foi através também do lixo, porque a gente não tinha condições nenhuma na época de comprar nada. Então eu tinha um conhecimento em eletrônica basicão mesmo,
EAD, ainda mais da época daquelas revistinhas. E resolvi, eu disse, mas vamos fazer um transmissor, vai que dá certo. E a gente fica transmitindo aí o que tiver aí de mensagem, a gente transmite, o povo ouve. E na época, assim, a mídia, a tecnologia era muito pouca. Ninguém, quase nem, não tinha nem celular. Aí a maioria ouvia rádio mesmo, ouvia rádio de Confúcio. E a gente resolveu fazer o transmissor. Eu levei, foi meses. Vamos fazer um transmissor básico na lapada, assim, sem ter as peças. E dando erro, não funcionava direito. Aí até que um dia eu rodei, até que eu arranjei todas as peças e consegui. E foi de rádio velho, de televisão velha, né? Que tem essas peças de RF, que eles chamam na eletrônica, que faz oscilação. Aí eu conseguia alguns até com seu Bondes mesmo, que é um locutor aqui da rádio na época. Ele já consertava também alguns aparelhos, só que ele morava bem para ali, para outro bairro ali em cima. Eu ia lá, pedia a ele dava umas dicas também, que eu não sabia medir direito as peças e tudo. Aí eu fiz um transmissor básico, depois fiz um melhorzinho, e a gente pegou uma taboca, que é um bambu, vamos dizer, e fez uma antena também artesanal, né? E colocamos lá em casa, na sala, e começamos a transmitir. E por incrível que pareça, deu certo e era bem limpinho. Só não podia bater assim na estante, senão ele saía do ar. Aí o povo começou a ouvir, aí é de boca em boca, né? A rádio de boca em... tu tem uma rádio no Carrapato. Tu parece a Sunzunsat, pega mais limpo que a Sunzunsat. Não acredito que é vocês não. E o povo pensava que era um negócio assim, que rádio na cabeça de todo mundo, TV, é a estrutura global, Globo, né? Que é uma coisa assim, bem enorme, e não é isso, é um transmissor, uns cabos e uma mesa de som. Você consegue mandar a sua voz para o espectro. E quem tá com rádio recebe, né? Mas assim, na minha cabeça também era, não. Aí eles vamos começar. Aí começamos a chamar os meninos. Aí nós não tinha celular, nós não tinha nada disso. Google, não tinha nada. Tinha só revista e livro. Eles vão botar os meninos pra começar a falar aí no rádio. Aí os que tinham coragem iam. Aí o primeiro foi Ronaldo, que é um tio nosso, né? Ali. Aí Samuel, aí a menina daqui, aí eu e o outro menino dali, que é Fabiano também. Aí disse, não, vamos inventar uns programas. Aí começava a inventar os programas e ler. Aí curiosidade, notícia, jornal, essas coisas. Aí foi transformando. A gente fazia nos dias livres, no domingo, no sábado, na semana, deixava ligado. Só que aí tem a bendita das nossas leis, que elas são boas e ruins ao mesmo tempo. Mas é compreensível, né? Diziam que a gente era pirata. Vai dar uma cadeia da munganga. Aí eles diziam assim, aí eu dizia, e agora, será? Mas aí o transmissão nosso não passava nem de 1 watts. Chegar naquela vila ali de cima aperreado. Nos rádios, aí ele o quê? A gente começava, aí a gente ficou transmitindo, mas assim, a gente não parou por conta disso. E esse negócio da comunicação popular começou através disso. Aí, o que a gente fez? Resolvemos parar por conta do projeto Carrapato Cultural, Ponto de Cultura. E como vinha de incentivo do governo, edital, a gente ficou assim, não... denuncie, eu fale e aí prejudique o projeto e essa verba seja cortada, tem algum, né? A gente ficou, aí, não, vamos parar, aí paramos. E agora, como é que a gente vai fazer essa rádio? Aí no projeto tinha um projeto que foi feito para contemplar rádio a cabo. A gente, não, vamos transmitir rádio a cabo, que é essa rádio de poste com caixinhas, né? Que eles chamam de difusora também. Aí a gente resolveu isso.
Só que aí não resolvemos, passamos 10 anos parados, porque a gente não tinha um lugar para colocar rádio. Entendi. Compramos todos os aparelhos, aliás, quase 10 anos. Aí compramos todos os aparelhos e tudo, mas não tinha como colocar. A gente até tentou alugar aí, mas não deu certo. Aí a gente, não, vamos deixar parado, que quando for na hora a gente monta. E a gente deixou aí uns aparelhos na casa de um, na casa de outros, mas sem usar, sabe? E depois disso, passou quase 10 anos, 8, 9, 10 anos, eu acho, quase isso. Parado. Só que eu já tava fazendo transmissão pela internet, que tava surgindo, né? A rádio. As web rádios. Os streams, que não era tão... Aqui no Brasil não tinha quase fama disso. Que era voz por IP, depois stream, som na rede e tudo. Que ainda tava... Aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu consegui uma internet. Acho que foi em 2011, 12. Consegui uma internet de modem, internet ruim da porra. Aí eu comecei a fazer essa experiência. Aí tinha um colega meu que hoje ele é formado em engenharia de software. E a gente começou a fazer essa experiência de troca de IP por voz, depois de rádio, né, música, que os programas na época também não eram muito bons. E evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito. Acho que a gente andou em 50 anos ou mais aí. Assim, de tão rápido que tá a evolução disso tudo. E fazendo esse stream de rádio, aí a gente transmitindo para as pessoas ficou meio que parado. Aí o que a gente fez? Tinha uma casa lá embaixo que a professora Belinha liberava para os meninos ensaiar, o maracatu, se reunir lá, que a gente não tinha essa sede, tinha nada. Aí a gente instalou lá na casa, por fora também, com os baldes de margarina, desses de 3,5 kg. A gente botava o fone, botava lá e botava um aparelho e ficava tipo um rádio dessas... No poste. Não, na casa, assim, ao redor. Entendi. Aí ficava tocando, às vezes servia como pro audiovisual, colocar os sons também. Mas assim, ela nunca deixou de existir dentro desses anos. Aí, depois que a gente conseguiu esse espaço e a biblioteca, e a gente resolveu fazer uma cabine, né, de madeira dentro da biblioteca, e a gente diz, hoje a gente monta. Aí levou uma semana pra gente montar tudo, e diz, agora a gente vai colocar a rádio a cabo, e depois vamos contratar um plano de internet pra gente transmitir na internet, e vamos fazer. E fizemos, e até hoje ela tá no ar, né? E ainda tem a questão da FM e tudo. Mas a FM já é um caso mais à parte, porque a gente sabe que tem as leis, mas aí tem também a parte da rádio livre, né, das micros rádios de FM, mas é um contexto de estudos e de se ponderar, né, e ter isso como argumento, né, para fazer com que a gente tenha acesso ao nosso espectro, né? Uhum. Que o Thiago teve um papel, e tem, né? Um papel bem legal aqui, que incentivou a voltar, né? Que fosse devagarzinho, né? Aqui e acolá transmitir. E a gente voltou a transmitir, né? Nessa vibe também. Aí a gente tá aí até hoje, né? Isso. Curioso, né? O Thiago a gente fez um debate, né, com o Thiago aqui no primeiro programa, inclusive, né, lá no projeto de extensão lá atrás, né? Ela, inclusive, bolsista, né? E como o tema do direito à comunicação, na verdade, nos é negado, né? Assim, inclusive, assim, tem toda uma estrutura, possibilidade de colocar no ar, né? E toda uma dinâmica de uma lógica de uma política de acesso ao espectro, né? Que é assim, de colocar a rádio no ar, que acaba limitando o acesso
a comunidade organizada, né? Assim, é impossível, né, você conseguir fazer isso, e todo um processo de repressão, o Estado como força coercitiva, como força repressiva, né? Então, inclusive nesse sentido, né, que a gente fica com receio, né? Por mais que a repressão não venha, né, assim, a gente não vê nada, nenhum processo judicial de nada, mas sempre tem aquela ameaça permanente, né? Então você tem negado o direito de se comunicar, e né? acaba vindo mesmo dos próprios colegas que já são, vamos se dizer, entre aspas, já estão fixos e já não devem ao governo, né? Já têm os seus alvarás, já têm suas concessões. Aí isso faz com que fique mais difícil, né? Lógico que também eles não vão querer uma competição, né? Tem isso também. Mas vem muito, não vem do público, das pessoas que ouvem, mas é mais dessas pessoas que próprio denunciam, ou então perseguição política, tem isso. E isso, ultimamente, né? A própria Carrapato teve acontecimentos, né? E tudo. Que acaba sendo, na verdade, eles querem continuar o monopólio do direito à comunicação, né? Que acaba que são grupos políticos que fazem política o tempo todo, debatem política o tempo todo e querem acusar, né, qualquer possibilidade de fazer qualquer reflexão que destoa, que seja diferente, que defenda o direito da comunidade, de uma comunidade auto-organizada, né, com perspectiva autônoma, né, que não se vincula aos interesses desses grupos, e aí eles vêm com a acusação de que é política, né? Acho que é mais usar a palavra política para poder fazer um embate, né, digamos assim, e tentar impedir que essa direito à comunicação seja exercido, né? E nesse caso, usar o poder do Estado a seu favor, né? E aí eu queria que a gente pudesse conversar um pouco nesse sentido, juntar os dois temas, né? Como é que a rádio tem, né, desde que ela voltou, ganhou esse formato, né? Para quem não conhece, estamos aqui num espaço, né, super organizado, né? Eu já cheguei com essa dinâmica, mas todo que o Magaif colocou na narrativa dele, né? Como isso deu trabalho, como isso foi um tempo, né, árduo, né, de trabalho comunitário, associativo, até chegar a esse nível de organização num estúdio, né? Todo articulado, tudo bem organizadinho, né? Mas assim, e como é que tem sido essa dinâmica da rádio com esse trabalho, né, de construção desse senso de coletividade, de organização política da comunidade, né, com essa força de comunicação política, né? Como é que tem juntado esses dois elementos da associação, toda essa história de resistência, né, de lá dos anos 80 para cá, e com a rádio tem cumprido qual papel nesse sentido, assim, nessa mobilização e tudo mais, né, que é político, né, que também, como todas as outras rádios, também são políticas, né, mas apesar que eles querem acusar quem fala que destoa dos temas, é só quem destoa deles que são políticos, né? É verdade. Mas a gente tem esse papel fundamental nessa comunicação popular, mas desde a da estrutura da criação, né, que sempre foi um movimento para construir tudo. Carrapato Cultural em si, o palco, tudo foi uma mão de obra comunitária, né? Lógico que teve alguns editais que a gente ganhou, oficinas, e aí tira uma verbinha daqui, outra dali, ajuda de alguém, e vai construindo. E isso, toda essa construção em si daqui foi também um ato de união que fez com que as pessoas vissem que o trabalho desse lugar estava dando certo. Elas precisavam ver fisicamente isso. E, de fato, elas começaram a ver fisicamente isso e começaram a entender que isso vinha de algum lugar e que o engajamento de pessoas de dentro, de fora, que queriam ajudar, estavam fazendo, como se fala, sentido, porque quando era só um maracatu, não tinha uma sede, não tinha nada, elas não acreditavam que fluísse em algo. Então começou a fluir através da própria sede, da construção, da rádio, de tudo. Elas, não, realmente isso tem sentido. E começavam a sair para fora e as pessoas falar no Carrapato, falar não sei o que, a tua comunidade. E às vezes elas ficavam sem saber direito, assim, nem de falar, porque o Carrapato é isso.
E eu lá dentro às vezes não sabia, e elas começaram a dizer, a gente tem que entender o que é, como é. Quem às vezes estava um pouco mais longe, né? Mas aí isso começou a criar um senso de coletividade, de entendimento. E isso veio transformando fisicamente, né? Foi a construção desse espaço todo, né? E depois da rádio, que a rádio a gente teve a possibilidade na pandemia, quando tudo estava parado, né? Com a ajuda de Érica Formiga, com o programa Minuto Mais Saúde, e que a gente participou do edital da Fiocruz, né, Samuel? E a gente ganhou o edital e deu condições de a gente começar a fazer esse estúdio, né? A deixar do jeito que a gente... Não do jeito que a gente queria, porque pode ser mais, mas assim, de uma maneira que a gente diz, agora tem uma cara de rádio. E a gente deu a possibilidade de comprar aparelhos melhores, né? Computador e fazer, mas assim, ganhou edital, fez oficinas formativas, mas assim, a estrutura foi feita pelo povo da comunidade, o dinheiro foi gasto não por um engenheiro podia ser também, mas não por um engenheiro de áudio, não sei de que veio fazer e fez as madeiras e fez a mesa, mas foi as pessoas da comunidade que sabiam fazer e elas fizeram, né, Samuel? Isso aqui tudo foi elas que fizeram. E aí vocês... Assim, e sendo remunerado por bacana. Isso, né? Pelo seu conhecimento, seu entendimento, né? Massa. E vocês percebem, tipo, assim, que a partir do que a rádio produz, de conteúdo, de programa, tem percebido reflexões, assim, por parte da comunidade, que isso tem mudado, assim, algumas visões da comunidade em geral, a partir do próprio conteúdo da rádio, dos programas que têm sido feitos e tal? Se muda bastante. A gente teve já muita mudança, assim, com os programas, com a participação. O povo gosta de se ouvir, gosta de mandar mensagem, falar. E a própria participação da comunidade, sendo locutor, estando na frente. Uma hora às vezes está menos, outra hora não tem, outra hora tem muita gente. É assim, porque é tudo voluntário, né? O trabalho voluntário depende do tempo de cada um, né? Da disponibilidade, do conhecimento, do entendimento. Até a rádio é toda auto-organizada, né? Autogestada e auto-organizada pela comunidade. E até do próprio medo, porque às vezes eu não estou sem fazer nada, mas eu tenho medo de chegar perto do microfone. Mas tem gente que morre de vontade e vai perdendo esse medo, vai entrando. E ela vai se fazendo conforme os anos. Lógico que às vezes a gente precisa sistematizar. Não, vamos fazer isso, vamos ver se a rádio cria um conteúdo legal. Mas assim, a gente deixa muito autônomo para que ela se autofaça, assim, pela própria comunidade. Até por quem vem de fora, de outras comunidades. E assim, eu acho que já teve muitos programas que transformaram, assim, como o Minuto Mais Saúde, que ainda tem, mas está em uma fase que as pessoas precisam cuidar mais da sua vida, aí diminui mais. Aí outros programas que nem Comunidades Unidas em Ação, né? Era esse nome, o programa? Que eu acho que foi um programa muito bom, que fez com que as comunidades começassem a ver o poder que elas têm, e onde foi criado o CU, e aí foi criado um monte de coisa, assim, que transformou, né? Seu voto vale muito, né? Um programa voltado para entrevista dos candidatos. Isso aconteceu na época da pandemia, né? Então não podia ter as reuniões, e aí a gente trouxe esse debate para a rádio, né? E foi bem interessante. Esse momento eu considero um dos momentos bem marcantes da comunidade. Também outro momento marcante foi a questão da pandemia, né? A rádio, ela teve um papel fundamental nesse processo de trazer informações selecionadas, e também essa questão de tirar o pessoal, os moradores da televisão, né? Porque naquele momento as pessoas estavam sendo bombardeadas por todo tipo de informação. É rádio, é televisão, era internet. Então a gente
se viu numa programação local, né, para fazer esse processo de manter a comunidade tranquila, né, diante daquilo tudo que estava acontecendo, uma coisa inesperada, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Então a gente voltou à programação, né, toda uma programação. Eu acho que foi o momento que a rádio ela teve uma programação bem completa, né, e teve outro momento que foi a questão do São Pedro, né, a principal festa da comunidade, e de repente não podia mais acontecer, né? Então o pessoal começou a procurar a gente, por que é que não vai ter? Claro que tinha, sabia, né? Mas vinha esse questionamento, tem que ter. Então a gente acabou trazendo essa festa para a rádio, né? Fazendo o São Pedro na rádio, e foi muito, muito interessante, foi muito legal, né? E a pandemia para tecnologias e comunicação, ela foi um boom. É tanto que foi o boom de lives, o boom de rádio, podcast, né? o boom de podcast, de TV. É tanto que a TV e o rádio de massa aproveitaram bastante, porque comunicação mais negativa, ou de estar dizendo só aquele mesmo assunto, gera uma audiência grande, mas assim, bem negativa. E também os que não geram se aproveitaram, né, esse momento, porque assim, quem tá ocioso dentro de uma casa, pra lá e pra cá, ele vai estar querendo fazer alguma coisa, ouvir alguma coisa. Então, assim, foi um momento que as audiências, eu acho que quem tinha comunicação, ela bombou. Ou só musical, ou de vários fatores, de programas educativos, bombou em várias áreas, que ali as pessoas estavam ociosas, não tinham o que fazer, ia fazer alguma coisa. Verdade. Outros ganharam novos públicos, outros não ouviam algo e foram ouvir. E foi isso, a rádio literária foi isso também. Ela teve esse é tanto que as rádios, eu fazendo minhas pesquisas, na época antes da pandemia e durante a pandemia, o número de rádios web era muito menor. Na pandemia, depois, ela triplicou o número de rádios. Até no próprio Crato, você contava rádios web do Crato. Entendi. Era muito poucas, acho que se desse 10. Assim, eram muitas. Era muito. E as mais conhecidas não passava de 5. E hoje Juazeiro, Barbalha, tudo tem muita mesmo. E o Brasil, assim, virou uma febre, negócio de web rádio, que a pessoa estava ali ociosa, ou fazia, e estavam ali nessa comunicação. E a nossa ideia aqui com o programa é contribuir com esse processo, assim, chegar e contribuir, trazer outros debates, né, trazer uns debates com reflexões como essa, né, enfim, e outros temas que podem ajudar, o tema sobre educação e política, né, as questões de raça, né, o tema de práticas corporais, esporte, que é um tema nós somos do curso de educação física. A ideia é contribuir com esse processo de formação crítica que a rádio já vem desenvolvendo, né, acho que é somar com a organização comunitária e fortalecer a organização comunitária. E aí, assim, pra gente ir encerrando, né, o nosso primeiro programa, inaugurando o nosso programa hoje, assim, e aí eu queria ouvir de vocês, assim, quais são as perspectivas de futuro, assim, quais são as grandes lutas e que a comunidade, né, junto com a rádio, a associação, né, o que é que tem no horizonte, né, assim, das reivindicações que a comunidade quer reivindicar, né? Acho que a gente teve uma conversa, né, Samuel? Falou muito do tema, né? Até vinha conversando com a Alana quando a gente vinha para cá no percurso, né? Que o tema do território ainda continua uma questão, né? Assim, tem um processo mais recente, né? De avanço da especulação imobiliária no Crato, né? Tem processos aqui nas comunidades, né? Nas comunidades do lado aqui, né? Que eram antigos sítios que estão virando, né? Tem uma pretensão, né? Tem um processo que tem avançado em toda a região do Crato de avanço da especulação imobiliária e processo de loteamento, né? Ou seja, né,
o tema do território continua sendo ainda uma questão ainda em pauta, né? Assim, as comunidades que lutaram pelo espaço, pelo lugar, pelo modo de vida, né? E estão sempre ameaçadas, né? Mas eu queria ouvir de vocês, assim, eu sei que tem né? A gente conversou, não dá para falar tudo agora, mas tem vários projetos aí acontecendo, né? Tem a casa, né? Que está aí vai virar, né? A ideia de virar um espaço para hospedar, para ter hóspedes, né? Acho que deve ter um projeto de turismo comunitário, né? Tem a feira, né? Enfim, tem um conjunto de demandas mais imediatas, mas eu queria que também vocês falassem de projeto, de perspectiva, quais são as grandes lutas da comunidade, né, para o futuro, o que é que continua em pauta ainda. Eu queria ouvir de cada um para a gente ir caminhando para o encerramento aí. Pronto, fique à vontade. Eu acho que os projetos que já estão em curso, eles já são grandes sonhos que estão sendo realizados, mas que precisam de uma firmeza, de uma expansão maior, né? E de melhorias. É o sonho da continuidade, não só começar e parar, né? Até pode dar uma paradinha, mas assim, tipo, morrer jamais, né? E tipo, a feira, o banco tem ainda muito chão para se galgar, para andar, né? Para criar perspectivas de movimento, né? A ideia é criar uma moeda comunitária, né? Ela já existe, né? Há 2 anos, vai fazer 1 ano e meio, né? 2 anos. Um ano e meio. Do seu lançamento, de toda a sua história. E desse movimento, né, de criar o fundo do banco comunitário. E ele já está em movimento já faz 1 ano e meio, com trocas de óleo que você troca e recebe encarrapatos, e carrapatos você gasta na feira, e isso ainda precisa de uma expansão, né, comercial. Não só aqui na comunidade, mas nas outras comunidades, e o carrapato começar a galgar esse valor monetário, né? Que não é só uma moeda de papel, mas é uma história, é um movimento que contextualiza, né? Com a ancestralidade, com as comunidades, não só com o carrapato. Então ainda a gente precisa ainda que esse sonho ele se transforme além, né, de trocas de por óleo, mas de valor monetário, de valor que faça com que o dinheiro que a gente ganhe ele não seja só para fora, mas ele movimente dentro, né? Ele faça esse processo de... Então, a ideia é fortalecer a economia solidária e criar assim, uma tentativa de, pelo esforço comunitário, fortalecer as políticas de renda da comunidade. Né? Eu acho que é meio... E que essa moeda passando por cada um que vende, por quem compra, por quem troca seus serviços, ele se transforme na economia do lugar, transforme o lugar. E depois a própria cidade, isso é uma questão, né, de tempo, né? Mas eu acho que é um movimento que tem muito a crescer, como a feira, como o movimento Parque Ecológico e o turismo de base comunitária, que eu acho que é um dos movimentos que hoje, não só aqui no Carrapato, mas no Pé da Serra, no Crato, em vários lugares, é o boom, né, dessa chapada grandiosa, dessa chapada que a gente precisa preservar. Porque, assim, não é só a gente ver, achar lindo, mas preservar, porque a gente tem essa preocupação com o turismo, por conta que o turismo ele é uma faca de 2 gumes, ele destrói, mas ele pode ser o próprio movimento consistente e consciente, né? Então, o turismo de base comunitária, eu acho que é um dos sonhos que a gente aí já está vendo, né? Sistematizando para que cada um de nós possa ser valorizado, né? Seja uma renda dividida por igual, não só para
as grandes empresas, para o grande comerciante, mas esse turismo que ele traga esse equilíbrio, né, no sistema onde ele possa estar, como também o equilíbrio monetário, né, para quem está ali participando, esteja a sua parte ali, né, dividido por igual, né, a renda. E eu acho que o turismo de base comunitária é o equilíbrio para trazer para as comunidades, não só do Carrapato, como todas as outras, né, que estão nesse movimento, que tem os seus espaços culturais, que tem os seus espaços de natureza, né, de trilhas, fazer com que esse desenvolvimento ele chegue, mas chegue de uma forma consciente, consistente e de bem viver, né? De uma forma que não agrida nem o ser humano, nem a própria natureza. Que continue defendendo essa forma de vida, né? Que a comunidade estabeleceu no território, né? Samuel, quer complementar? A própria comunidade do Carrapato, ela tem uma força, né? Ela tem essa força por vários pontos que já existem. Então, o que é que a gente pensa para o futuro? Que as pessoas da comunidade, elas permaneçam na comunidade, né? Que eles gerem renda, que essa renda ela venha para os moradores, para eles permanecerem, né? Eu acho que é o grande projeto assim para a gente, e a missão, né? É isso, que a comunidade ela tem a sua própria sustentabilidade, né? E sobretudo nesse processo os moradores entenderem o que é sustentabilidade, né? Porque a gente fala muito em sustentabilidade e tudo mais, mas é importante que as pessoas entendam, né? O que é sustentabilidade, o que é você manter a cultura da comunidade, você respeitar o outro, você respeitar o local, o seu ambiente, você respeitar o rio que passa ao lado da comunidade, né? Eu acho que tudo, vários pontos que vão se conectando, eles geram, né, a ação da palavra sustentabilidade, né? E a gente está construindo esse processo, e a ideia é construir junto com a comunidade para a gente começar a trabalhar na questão do turismo de base comunitária, né? E é uma questão, embora a comunidade ela já tenha se desenvolvido bastante nessa questão da cultura, né? A própria rádio ela traz a comunicação, vem com a comunicação popular para dar essa consciência à comunidade. E isso a gente percebe que a própria comunidade ela tem uma consciência, né? Política também. E isso é importante que a comunidade ela tenha essa consciência política, porque aí ela tem essa resistência a ser influenciado, né, por várias frentes de fora. E o nosso grande preocupação é essa questão da gente começar a trabalhar o turismo como um gerador de renda para a comunidade, e isso ter um efeito que fuja ao nosso controle, né? Que esse turismo ele comece dessa forma, um turismo que ele seja bom para a comunidade, e ele acabe ganhando umas proporções grandes que fujam ao controle, né? E aí de repente os moradores da comunidade que a gente queria que ele permanecesse aqui, de repente vão saindo aos poucos, vendendo suas residências. O cara, o turista que chega aqui, o gringo, oh, Carlinda, maravilhoso, comprar tudo. Aí o cara vai e vende. E esse é o grande desafio, porque assim... Não que não venda, que não tem um espaçozinho, mas assim, tipo, tem comunidades que vendem tudo. Essas beira-mar, a beira-mar não valia nada.
Mas agora, vale tudo, porque eles vão comprar tudo de pesca. Aí fizeram resorts, fizeram não sei o quê. E comunidades inteiras saíram. E hoje, por uma merreca que às vezes até acaba e você fica aí nas grandes cidades jogado nas periferias e tem gente que saiu assim de um lugar assim exótico, muito massa assim, de pescadores e vai viver assim uma vida que às vezes nunca nem imaginava, mas por conta que se mudou ou foi obrigado por grande empresa ou empresário, mas assim as mesmas vezes com resistência, mas assim, não é só um ter resistência, mas várias comunidades. Exato. Né? Porque senão, 2, 3 ter resistência. Tem que organizar a coletividade. A coletividade, ela tem que ter essa consciência para quando chega. Não, a gente não se vende por nada. A gente tem esse fator de resistir e mostrar que não é só uma resistência, mas um fator de amor próprio. Porque é viver em meio onde você nasceu, a natureza, e gostar do que faz. Por mais que você tenha dinheiro, tem mesmo de dinheiro no banco, mas eu gosto de viver aqui. A questão do pertencimento. Defender o pertencimento. Esse modo de viver, né? Esse modo de vida. E isso que o Magabe fala é um processo que tem, né, citou o litoral, né, assim, tem várias comunidades com esse processo gigantesco, Baturité, né, na Beberibe, na verdade, tem uma resistência gigantesca. E né? isso está acontecendo acontecendo na nossa chapada, porque é água. Exato. O meio que a gente tem mais, que é as águas, é a natureza, né? É o nosso ecossistema, a chapada, e isso. Perfeito. E isso, assim, o caso do litoral tem sido muito, muito grave mesmo, assim, né? Assim, eu não sei se vocês estão em contato com a rede Tucum, né? Que é a rede de turismo comunitário, que vale a pena não sei se deviam procurar, acho que vale a pena dar uma olhada. Falar. Muito bom. Inclusive, muito assim, eles trabalham com comunidades que não são perto do mar. A maioria são perto do mar, mas tem comunidades no Baturité também que sofrem muito com esse processo de expulsão, né? Esse processo de expropriação da terra, né? Que é uma expropriação da terra que já vai, né, aniquilando a própria forma da possibilidade, né, no caso aqui da produção rural, né, porque vai virando cada vez mais um território muito menor que impede a continuidade dessa forma de produção, do trabalho na terra, né, além de, claro, todos os problemas que envolve, né, que tem do próprio trabalho da terra, né, sem maquinário, né, mas enfim, você tem isso, né. E você tem, por outro lado, nos litorais, uma especulação imobiliária gigantesca, com resorts sendo construídos para todo lado, né? Então você vai em comunidades como Icaraízinho de Amontada, em que a comunidade foi expulsa, Jericoacoara, a comunidade, os povos, né? As comunidades tradicionais originárias foram todos expulsos, né? Então vão sendo empurrados para trás, né? E aí você vai destruindo a própria pesca tradicional, o que eles já fazem, né? Porque fica longe do mar, então fica difícil manter essa dinâmica, porque eles vão sendo empurrados para território mais para longe do mar. E vai perdendo esse próprio vínculo com o lugar de trabalho. Então muitos acabam migrando para a própria cidade grande. Isso. E tem um processo migratório para cidades, enfim, tem a rede Tucum, acho que vale a pena, né? Porque ela tem como horizonte isso, isso que o Samuel falou muito bem, que é fortalecer o turismo comunitário para ele ser um complemento da renda, para fortalecer a permanência no território, e não o contrário. Assim, e ele é um complemento da renda das atividades que já existem, que é a agricultura, que é a própria pesca artesanal. Então ele é um complemento, porque assim, a vida vai encarecendo, né? E do processo de encarecimento da vida, e tudo que vai sendo, que você vai tendo essa vida com outras demandas. E aí se percebeu que tinha esse processo de saída, né, de migração, porque as comunidades não conseguiam mais dar conta de viver só dessas outras fontes de rendas tradicionais, que era a pesca, que era a agricultura, e aí vão migrando para as cidades. Então a política de permanência. Agora, só isso não rendeu. Não, geralmente, por exemplo, as comunidades que resistiram tem a ver com assentamento, história de assentamento lá tem uma comunidade muito interessante que lá em Montada, que é do lado do Icaraízinho, que é Caetanos, que eu visito bastante, então, mas é um assentamento, então por isso que consegue resistir mais. Um assentamento na beira da praia.
próprio assentamento Maceió, que é ali em Itapipoca, né? Que também tem Rede Tucum, né? O Quilombo do Cumbe, né? Que tem uma história de enfrentamento, o Quilombo do Cumbe, com as eólicas gigantescas, que fechou o acesso ao mar, né? Que também... Né, que é uma história interessante da resistência do povo, que inclusive quer impedir as eólicas, acabam prejudicando o próprio trabalho da pesca artesanal dessa comunidade. Lá da comunidade, né, de Aquiraz, da comunidade indígena, né, que é outro enfrentamento com a água, que é com a Ipioca, né, lá dos Tremembés. Não sei se é Tremembés que eu estou confundindo. Então tem toda uma história de resistência e é sempre isso. Esse tema da luta pela permanência na comunidade continua sendo o tema central, né? E essa acho que é uma luta extremamente importante, né? E eu acho que para fortalecer com essa reivindicação de ser um histórico de quilombo, eu acho que isso é muito importante, localizar esse debate na luta racial, acho que é muito importante que virá para o futuro também. E tudo isso leva um tempo, né? Para que as pessoas da comunidade se entendam como ser parte, né, daquele lugar, ter o amor e que seus afazeres não é melhor que o afazer da Xuxa. E eles são iguais. Aí vai dos valores de que cada um dá. Então, da onde vem esse valor? A partir de nós mesmos. Porque se a gente mesmo acreditar e der valor a nós mesmos, e acreditar que nosso produto é bom, e é isso, e também não estude e sistematize, faça o que quiser, mas seu produto é bom. Seja ele simples, sistematizado ou não. Mas que com o tempo isso se transforma num algo tão poderoso que eles mesmos, a Xuxa vem comprar seu chapeuzinho de paia porque acha que é massa. Porque o que se dá, o valor agregado ali é mídia. É a mídia que se dá e a mídia de valor que aquele produto tem. Então, se ele se torna popular, com certeza todo mundo da comunidade se torna popular. Mas aí é onde a gente tem que ter esse cuidado de quem vem, né, atrás desse popular e comprar. Porque às vezes enxerga outros fatores, aí diz, eu quero ficar aqui, eu quero comprar tudo. O poder econômico, né, o poder do capital que consegue. Então a gente tem que ir se preparando ou estar preparado para vários fatores, né? E isso não se constrói de dia para a noite. É muito tempo. Uma comunidade ou comunidades, ela leva muito tempo para que esse fator eles sejam reconhecidos pelos próprios moradores, né, da comunidade. Bacana. Aí pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma dica de livro, filme ou série que vocês estão assistindo, que vocês, inclusive, que tem a ver com a história da comunidade, que vocês acham que vão ver, que devem dar uma dica pro pessoal, uma dica cultural de qualquer proposta. E aí também, se quiser aproveitar e falar da agenda da comunidade, o próximo evento, Samuel, também fica à vontade, pra gente já ficar sabendo de que vai acontecer aí. Aí fica... vocês falarem a dica pra gente, pros ouvintes estarem. Uma dica de filme. E surpresa. Deixa eu ver. Até eu lembrar um filme. Diz aí a agenda cultural, sim. Bom, agora nesse fim de semana a gente vai ter o retorno da feira, né? Dia 11. Ela acontece quinzenalmente nos sábados, né? E a gente tá sempre fortalecendo, né, esse movimento da feira que é um movimento bacana aqui da comunidade. Nesse dia também vai ter um bingo, né, para movimentar também. Vai ser um bingo do carneiro, né? E aí a gente aproveita aqui e convida o pessoal que está na escuta, né, para se fazer presente. Quem não conhece ainda, né, vem conhecer a feira. Tem muita coisa boa, né, produzida pelos próprios moradores, né? E começar ali por volta de 16h30, né? Tá começando o movimento lá na feira. Aqui em frente à comunidade, né? A gente faz em frente justamente para pegar esse movimento do pessoal aqui, né, na avenida. Ótimo. É isso. Lembrou, Magalhães? É isso que eu tô tentando lembrar aqui, um filme legal.
Eu tô tentando lembrar o nome, o título do filme. Diz a história que eu posso te ajudar. É nacional ele. Conta um pouco do contexto aí. Não, é que é de uma comunidade, que tem umas lutas. Bacurau? Bacurau. Ótimo filme de Kleber de Mendonça, Bacurau. Sempre que eu me lembro, sempre que eu olho pra... Na verdade, várias vezes eu troquei o nome tanto de Carrapato. Várias vezes eu chamei, não, vamos ali pro Bacurau. Não, Bacurau, não, Carrapato. Várias vezes. Porque eu olho muito tanto para a experiência daqui, como para a experiência também do Baixio, lá da Casa de Quitério, com o Lírio. Grande projeto, né? Lembro. Grande experiência lá no Baixio. É um filmaço, vale muito a pena ver. E também tem um enfrentamento grande. Um enfrentamento grande, né? Gigantesco. Que é outra pessoa que eu acho que a gente vai a minha intenção é trazer o Lírio aqui pra gente conversar sobre essa luta também, quanto o processo lá do Canal das Águas, que tem destruído a comunidade lá, tem sido, né, tem tudo a ver com isso que o Magabe estava falando antes, né, desse impacto que está expulsando as pessoas da comunidade, nesse caso o próprio Estado, né? O Estado com a política cumprindo esse papel, e o que virá depois é isso, né, o asfalto, o processo de loteamento e expulsão das comunidades originárias, né? A ameaça lá está sendo muito latente, né? Muito forte. Quer indicar algum, Samuel, pra gente? Uma série, um livro? Não tenho. Tem nenhum para indicar. Ótimo, pois eu vou indicar um que eu inclusive conversei com o MacGyver aqui uma vez, até falei, o MacGyver disse que já tinha visto, que eu acho que é muito interessante por causa do maracatu, né? Que é o Açougue Nazaré, que é um filme muito bonito também, né? Que conta a história de resistência e a história do maracatu rural de Pernambuco, né? Que se passa na cidade de Nazaré da Mata. Não é que nem o nosso, é um pouco diferente, né? O maracatu rural, mas é muito bonita essa história. Não é um filme, mas é um documentário, Maracatus também, é muito massa, é quase igual esse aí que tu tá dizendo, que é maracatu rural e tudo, que conta a história, né, aquele ancestral que eu tenho que fazer o maracatu esse ano. Bacana. E se eu não fizer esse ano, o santo não vai, eu não crio sossego, e algum diz que eu tenho que cumprir até... sabe aquela história assim do ancestral que diz que tem que fazer até o fim da vida, até quando... Bacana. Eu acho muito massa aquilo. Bacana. Bom, quero agradecer demais aí a disposição do MacGyver, né, e de Samuel. Acho que o papo foi muito bacana, assim, para abrir o programa, né, iniciar e o projeto, e dizer que eu estou aqui para contribuir, a Lana, né, e todo o GEPEL, o grupo de pesquisa, o Rogério, que será o próximo entrevistado, para vocês vão conhecer, né, e eu parabenizar demais toda a história de luta da comunidade. Eu acho que é muito, assim, é muito pedagógico, assim, nos ensina muito sobre a luta e sobre a resistência coletiva, certo? E é um prazer estar aqui com vocês e contribuir com esse processo, o mínimo que eu posso contribuir, estar aqui ajudando o máximo, né, com vocês. É isso, gente. Massa, obrigado. Pronto, é isso. Muito obrigado. E estamos encerrando por hoje. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Muito bom, gente. Que massa. Foi muito bom. Conversa muito boa. Nossa, muito rica, viu? Acho que a gente vai transcrever e vai... E claro que tu tá ouvindo. É a rádio, como é, Jamie? Oxalá, capa. É isso aí, é isso mesmo. Continua ligado. Oh, yeah!